Olá, amadas! Bem-vindas a mais um Encontro Entre Amigas, o nosso encontro de toda sexta-feira. E vamos juntas para mais um Estude a Bíblia comigo, onde nós vamos estudar esse trecho da palavra que se encontra em Marcos, capítulo 1, do verso 35 ao 39. E nós vamos explorar esse texto através do mapa mental, que é a forma que eu mais tenho usado para aprender a Bíblia. Se você quiser que a gente volte para um daqueles métodos que eu já expliquei aqui no canal, como o método SWORD, o método Word ou até o método Apple, é só você me falar que a gente planeja um próximo estudo com um desses métodos. Se você está gostando do mapa mental, também deixa aqui nos comentários que eu continuo trazendo os estudos baseados nesse modelo. Então vamos começar para não perdermos mais tempo. Aqui nós vemos toda essa passagem e eu sempre aconselho você a ler toda a passagem antes de nós começarmos. Então aqui nós já vemos a expressão de madrugada e nós vamos começar por ela buscando o que significa de madrugada. Então a gente observou que a expressão de madrugada significa levantar cedo, aquela que antecede a primeira aparição da luz. Isso vai se justificar logo em seguida no versículo que diz: quando ainda estava escuro. Aqui nós podemos acrescentar algumas passagens da Bíblia que vão reforçar essa questão do levantar cedo, para orar ainda cedo, orar na madrugada. Eu separei 3 referências, mas você pode encontrar várias outras, então vamos colocá-la aqui. Então aqui eu tenho 3 referências bíblicas que fazem menção a orar de madrugada, quando ainda está escuro. E aqui nós podemos já pegar uma lição importante acerca da oração, ou seja, orar no primeiro tempo. Orar de madrugada, quando ainda está escuro. Jesus vem nos ensinar a importância de orar no primeiro tempo, de orar quando ainda é cedo. Uma coisa que as meninas me perguntam é se pode usar ilustrações na hora que está fazendo o mapa mental. E sim, o mapa mental te permite usar ilustrações, lettering, deixar ele bem personalizado. Como eu não sou muito boa em desenhar, você pode ver pelo meu relógio, pela minha tentativa de fazer um relógio, eu coloquei aqui para fazer alusão ao tempo. Mas se você gosta até de usar adesivos, figuras, você pode usar também. Então, de madrugada, quando ainda estava escuro, ou seja, aquele momento que antecede a primeira aparição da luz do sol, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto. Aqui nós já temos várias lições preciosas que nós podemos extrair e é o que nós vamos fazer agora. Vamos começar com essa parte aqui de lugar deserto. Nesse texto aqui, deserto vai representar não necessariamente aquela área árida do deserto, tipicamente geograficamente falando, mas simbolizam um lugar solitário, um lugar quieto, que é o lugar perfeito para a gente ter o nosso secreto com Deus. Então, o próprio Senhor Jesus buscava lugares desertos, onde ele pudesse ficar sozinho, onde ele pudesse se aquietar, para ele ter o secreto com Deus. Aí eu pergunto a você, se Jesus, sendo Jesus, tinha esse tempo secreto com Deus, quanto mais eu e você precisamos fazê-lo? Na expressão saiu de casa, não necessariamente nós precisamos sair de casa para encontrar o nosso lugar deserto. Porque se nós seguirmos essa expressão aqui, madrugada, quando está escuro, normalmente as pessoas da nossa casa ainda vão estar dormindo e o próprio barulho da rua, tudo vai estar tudo muito quieto. Então, você mesmo em casa, você pode madrugar, ou seja, levantar cedo para ter o teu secreto com Deus num lugar deserto. E por que Jesus fazia isso? Jesus fazia isso para orar. Então, o que é a oração? Então, Jesus vai para um lugar deserto para estar em oração. E o que é o tempo de oração? É o tempo de falar com Deus, de aproximar-se de Deus. Jesus nos revela aqui a importância da oração e nós podemos deixar isso registrado no nosso estudo.
Então agora, Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Essa parte aqui traz um ensinamento precioso para mim e para você. Antes das pessoas, Jesus buscava um tempo com Deus. Então, antes de nos encontrarmos com as pessoas, devemos ficar a sós com Deus para enfrentar as multidões. Devemos ficar a sós com Deus para poder exercer o nosso ministério. E Jesus nos mostra isso aqui. Então, nessa parte onde Simão procura Jesus e diz que todos estão te procurando, nós aprendemos que devemos ficar a sós com Deus antes de enfrentar as multidões, antes de exercer nosso ministério. E agora nós vamos para outra parte muito importante que esse versículo nos revela. Jesus responde a eles dizendo o seguinte: vamos para o outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Aqui Jesus nos dá uma lição incrível sobre propósito. Jesus ele veio à Terra com um propósito. Então olha só, quando ele diz vamos para outro lugar, ele revela essa clareza de propósito. Nós podemos acrescentar a esse vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, nós podemos acrescentar versículos onde mostra a clareza de propósito que Jesus possuía. Então nós podemos marcar aqui também e acrescentar esses versículos aqui do lado. Esses são apenas alguns trechos que mostram a clareza que Jesus tinha sobre a missão que ele exercia e que eu e você também temos que ter essa mesma clareza. Nós somos chamadas com um propósito específico e nós temos que honrar esse propósito que o Senhor nos deu para fazer a obra de maneira intencional. Então Jesus continua dizendo aqui que ele veio pregar e expulsar os demônios. Então vamos pegar a palavra pregar para a gente ter um entendimento melhor sobre ela. Então aqui nós vemos que ensinar, discursar, fazer proclamação é o mesmo que pregar, que era o que Jesus fez e nos instruiu a fazer. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, nós temos um propósito dado por Deus: anunciar, discursar, fazer uma proclamação do evangelho do reino. Outra coisa que Jesus foi fazer foi expulsar os demônios. Então vamos ver o que significa expulsar. Então, expulsar é pôr para fora, exilar e desterrar. Aí você pode pensar, mas isso então era uma função apenas de Jesus? Não, é só você ler o que está escrito em Lucas 10:19. Em Lucas 10:19, nós vemos que nós também recebemos do Senhor poder e autoridade para expulsar os demônios. Nós recebemos do Senhor esse poder e nós podemos fazer a mesma coisa. Então, como você pode ver aqui, nós continuamos aprendendo muitas coisas através do mapa mental. Nós podemos perceber que levantar cedo, no momento em que antecede a primeira aparição da luz, e buscar um lugar solitário, um lugar quieto, para ter o nosso secreto com Deus, é hora de nós tirarmos aquele tempo para falar com Deus, para nos aproximarmos de Deus. Por quê? Porque nós temos uma clareza de propósito. E para exercer a nossa clareza de propósito, nós precisamos ficar a sós com Deus antes de enfrentar as multidões, antes de exercer nosso ministério. E depois nós podemos sair de acordo com o nosso propósito para fazer o que nos foi chamado, pregar e expulsar os demônios. Ou seja, para ensinar e discursar, para fazer a proclamação do Evangelho, colocando para fora, exilando e desterrando tudo aquilo que se colocar como um impedimento para o cumprimento dessa palavra. Eu espero que você tenha gostado do nosso estudo de hoje, que você possa fazer aí na sua casa muitos outros mapas mentais. Conta para mim, você tem estudado desse jeito? Qual a maneira que você gosta? Então, não esquece de deixar sempre o teu feedback aqui, porque ele é muito importante.
Não esqueça também de avaliar o vídeo, compartilhar em tuas redes sociais. Estamos bem perto da nossa meta de 30 mil mulheres segundo o coração de Deus. Eu estou preparando algo muito bom para a gente celebrar esse momento juntas. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!